Only be, only be, all things are only be, only be, all things are only. Momento de meditação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O refúgio. Nós lemos nos Salmos 91, do versículo 1 ao 7, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, parágrafo 105 em diante, ele diz: agora vamos dar uma olhada. Você diz, irmão Branham, você quer dizer que quando o anjo da morte estiver batendo, mesmo assim, você não obterá pressão? Nem um pouquinho. Bem, por que você faz isto? Venha para o refúgio, é tudo. Bem, você diz, irmão Branham, bem, agora
espere um minuto. Temos Israel no Egito. Ali veio um tempo onde Deus disse: eu vou enviar o anjo da morte pela terra e vou tirar cada um dos primogênitos da família, a menos que haja sangue sobre a porta. Aquela grande noite da Páscoa, agora aqui estava Israel, um povo prometido, indo para uma terra prometida, e a noite da Páscoa, o anjo da morte está na terra, e nós ouvimos os gritos vindo pela rua. Nós olhamos, duas grandes asas pretas estão voando na rua. Vocês acham que Israel ficou todo excitado? Não, Senhor. A morte estava à porta. O rapazinho olhou pela janela. Ele era o mais velho da família. Ele viu aquele enorme anjo preto. Ele olhou e disse: papai, você me ama? Claro, filho, eu o amo. Bem, papai, não sou eu o seu primogênito? Sim, você é, filho. Olhe lá, papai, aquele anjo pegou aquele rapazinho, eu conhecia, eu brinquei com ele. Oh, papai, ali vem ele em direção à casa. Mas, filho, você vê aquele portal? Aleluia! Papai, ele não irá me pegar? Não, Senhor, filho. Ele não pode pegar você. Por quê? Esta é sua promessa. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Volte e pegue seus brinquedos e comece a brincar, filho. Não precisa se preocupar. Nós estamos no refúgio de Deus. Desabafe. Israel pôde parar e ler a Bíblia enquanto o restante deles estava gritando e formando pressão. Israel estava descansado, porque a morte bem à porta. Que diferença isto fazia? Ela não podia feri-los. Então, quando a morte vem à nossa porta, glória a Deus, desde que seja requerimento de Deus, o sangue tem sido colocado na verga do meu coração. Que diferença isto faz? Não pode me perturbar. Se o médico disser que você vai morrer amanhã, que diferença isto faz? O sangue está no umbral, você tem que morrer de qualquer maneira, mas se aquele sangue tem sido aplicado, eu tenho uma ressurreição vindo. Amém. Israel podia ficar calmo, nenhuma formação de vapor por eles, pois eles sabiam que o anjo da morte não poderia tocá-los. Eles estavam sob o sangue. Este foi um caminho provido por Deus. Agora observe, diz: posso eu estar seguro disto? Agora, cristãos, aqui estamos. Posso eu estar seguro disto? Eu falei sobre isto na noite de domingo passado. Agora, Israel era um povo prometido que tinha um pacto, povo de Deus, e eles havia sido prometido uma terra
que manava leite e mel. Assim eles jamais tinham visto aquela terra, nenhum deles jamais tinha estado lá, mas ele tinha uma promessa disto: vem. Eles jamais estiveram lá, eles não conheciam nada a respeito da terra, mas eles foram prometido aquela terra e eles saíram de sua escravidão pela mão de Deus através de seu profeta e estavam peregrinando, professando que eles eram peregrinos e estrangeiros e estavam indo para uma terra que eles jamais tinham visto, ou nem mesmo um deles a tinham visto. Pense nisto. Assim eles chegaram quase à fronteira e havia um notável varão entre eles chamado Josué. Josué, significa Jeová Salvador. E Josué foi para o Jordão, para a terra prometida, e voltou com a evidência de que era uma terra boa. Eles trouxeram um punhado de uvas que foi preciso 2 homens para carregar. Isto foi exatamente o que Deus disse que era. Ela estava jorrando leite e mel. Aquilo deve ter feito cada um deles regozijar, porque Josué trouxe de volta a evidência de uma terra sobre a qual ninguém conhecia nada acerca do que Deus tinha prometido dar a eles. Vem, pois eles tinham uma promessa para uma terra, estavam na estrada para ela. Agora, um dia, a raça humana estava numa cilada, e aí veio alguém para a terra pelo nome de Jesus Cristo. Jesus significa Jeová Salvador, e ele desceu ao Jordão da morte, foi para o Jordão em morte e ressuscitou na manhã de Páscoa, com a evidência que um homem pode viver depois que morre. Aleluia! A morte não é o fim. Jesus provou isto, que um homem pode viver depois de estar morto. Ele se colocou diante deles e ele disse, antes dele sair, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, vou-lo teria dito, e eu vou preparar-vos lugar. Irei e prepararei um lugar e retornarei e vos receberei em mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E na manhã de Páscoa, após ele ter morrido, até o ponto que a lua e as estrelas e o sol ficaram envergonhados de si mesmos, ele morreu até que o soldado romano traspassou seu coração com uma lança, e água e sangue tinha separado. Ele era o mais morto dos mortos. Ele foi
ao sepulcro como qualquer homem foi. Sua alma foi ao inferno, como disse a Bíblia, mas na manhã da Páscoa ele voltou da morte, inferno e sepulcro e disse: eu sou aquele que esteve morto e estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou um homem. Eles disseram: ele é um espírito. Disse: dê-me um sanduíche de peixe. E ele comeu peixe e pão. Ele era um homem que morreu e foi para a terra e retornou para a evidência de que um homem pode viver após a morte. O que é que a morte tem a fazer conosco? Amém. Deixe escapar a pressão. Agora, não somente isto, mas ele nos dá a promessa. O que foi isto? Ele nos dá o penhor de nossa herança. Ele disse: agora, para provar isto, e cada crente, agora vocês estão andando aqui em incredulidade, vocês não creem na palavra, vocês estão andando em pecado, nas coisas do mundo, mas aquele que crer em mim tem vida eterna, uma vida que não pode morrer. Observe agora, quando nós recebemos seu Espírito, nós que uma vez estivemos mortos em pecados e transgressões, ele nos dá novo nascimento, nova vida. E o que ele fez? Nós morremos e somos sepultados em Jesus. Nós ressuscitamos no espírito das coisas mundanas para as coisas celestiais. E esta noite nós estamos assentados juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos cristãos aqui ainda amam o mundo? Se você ama, você não é um cristão, você é um professor de cristianismo e não um possessor. Pois quando um homem experimenta uma vez de Cristo, ele morre para as coisas do mundo e por nenhum meio tem qualquer desejo de voltar àquilo. O que isto faz? A vida. Paulo disse: aquilo que uma vez vivi, eu não vivo mais, embora eu viva, não eu, mas Cristo em mim. Porque ele o levantou deste baixo nível do pecado mundano para um lugar de onde nós mesmo podemos olhar atrás e ver de onde viemos. Glória! Olhar atrás e vermos onde uma vez vivemos. Agora nós vivemos diferente. O que é isto? Isto é a segurança de que estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Cristo por Deus e estão selados pelo Espírito Santo e levantadas acima daquelas coisas. Então nós estamos vivos com a mesma evidência
que ele voltará para nos provar. A terra é gloriosa e este é o pagamento à vista. Este é o penhor de nossa salvação. Este é o primeiro dinheiro que firma o contrato glória, que firma o contrato de Deus. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deixe escapar a pressão, irmão. Sim, Senhor. Amém. Vocês entenderam? Olhe como Elias, aquele grande profeta, um tipo de Cristo, Eliseu, o tipo da igreja, o qual uma porção dobrada do Espírito veio sobre o profeta. Ele andou para o Jordão um dia, um tipo deste dia, este governo e coisas que eles têm agora, Acabe e Jezabel e assim por diante. Como vocês se lembram do meu sermão sobre Jezabel, notem quando Eliseu, seguindo Elias por uma razão, amém, onde ele o levou para o Jordão, para Ramote Gileade, para a escola de profetas e abaixo para o Jordão. Esta é a forma que ele leva você por justificação, santificação e morte para receber vida. Amém. Não para uma denominação ou algum credo, mas morte para seu espírito. Assim você pode nascer outra vez. Eliseu tocou aquela água, andou para o outro lado do Jordão e Eliseu o seguiu. E quando Eliseu retornou à terra novamente do outro lado, ele voltou com uma porção dobrada. Hoje nós seguimos Jesus para a sua morte, sepultamento e batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Melhor dizendo, através do batismo nós cremos nele, nós morremos para as coisas do mundo, confessamos que nada somos, batizados em seu nome, sepultados com ele em batismo, ressuscitados com ele em ressurreição. Nossos espíritos vivem acima das coisas do mundo. Então nós estamos em Cristo. Agora nós temos uma porção. Quando retornarmos do outro lado da linha da morte do Jordão, nós teremos uma outra porção. Os corpos que agora temos, com espíritos que temos, tem o penhor, o Espírito Santo, que não pode morrer, porque é parte de Deus. E os corpos que vivemos, aquele que comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu levantarei no último dia. Amém. Deixe escapar a pressão. Deus os abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.